Pesquisando para outro vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial, encontrei este interessante mapa que mostra todos os países do mundo na época. O que mais me interessa são as áreas em branco. Enquanto as potências do eixo, lideradas por Alemanha, Itália e Japão, iniciaram possivelmente o conflito mais cruel da história, quase toda a comunidade mundial se uniu aos aliados. Países de todos os continentes, dos Estados Unidos à União Soviética, passando pela China e o Reino Unido, estão diretamente envolvidos na guerra ou apoiam os aliados de alguma forma. Apesar de parecer que o mundo todo está no maior conflito da história, na verdade não é assim. Na verdade, há cerca de uma dúzia de países espalhados pelo mundo que não participaram do conflito e também não declararam guerra à Alemanha. Eles mantiveram uma neutralidade estrita e a conservaram até o fim do conflito, mas os motivos para isso são muito variados e diferentes. Então está mais do que na hora de analisarmos esse tema com mais detalhes. Quem são esses países que ficaram de fora da Segunda Guerra Mundial? Como conseguiram manter a neutralidade enquanto o mundo enfrentava um incêndio generalizado e quais foram seus motivos? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Aproveite! Os países neutros mais conhecidos nesse contexto são os europeus, como Suíça, Suécia, Espanha e Portugal. Esses países escaparam da ira de Hitler, mas pagaram tributos de formas variadas. A Suíça, por exemplo, foi um centro financeiro do Terceiro Reich. Ela sustentou a economia alemã com transações e comércio de ouro, mesmo havendo planos alemães para conquistar a Suíça. A Operação Tannenbaum nunca foi executada, devido à preparação militar da Suíça e às limitadas vantagens estratégicas para a Alemanha. A Suécia forneceu grandes quantidades de minério de ferro essencial para a indústria bélica alemã. A máquina de guerra alemã teria enfrentado bem mais dificuldades para manter a produção de armas sem essas entregas. A Suécia autorizou o transporte de tropas para a Noruega e, no fim da guerra, intensificou o apoio aos aliados. Um padrão típico no qual os estados neutros faziam um verdadeiro equilíbrio entre os dois lados. Vemos algo semelhante também em Portugal. O regime autoritário de Antônio de Oliveira Salazar fornecia matérias-primas como o wolfrâmio para a Alemanha, o que era de grande importância econômica. Ao mesmo tempo, Portugal também permitiu que os aliados usassem as ilhas dos Açores como bases estratégicas. Salazar sabia que Portugal não conseguiria se defender sozinho em meio à guerra. Por meio de uma diplomacia habilidosa, ele conseguiu manter o país fora do conflito e, ao mesmo tempo, obter vantagens econômicas. Portugal só se envolveu mais com os aliados quando a Alemanha estava enfraquecida, saindo da guerra como grande vencedor. Franco, na Espanha, estava mais alinhado à Alemanha, pois Hitler o apoiou na Guerra Civil Espanhola. Porém, o conflito deixou o país enfraquecido, e Franco não estava disposto a levar a Espanha para um novo conflito. Mesmo assim, Franco apoiou a Alemanha ideológica e economicamente, inclusive fornecendo matérias-primas como o wolfrâmio. A Espanha não enviou tropas regulares nem participou oficialmente da guerra, mas permitiu a Divisão Azul, unidade voluntária que lutou com os alemães na Frente Oriental. Assim, percebemos como essas considerações táticas eram fundamentais. Era preciso agir habilmente entre alianças e recursos. E então temos a Irlanda, que na verdade tinha relações econômicas e culturais muito próximas com o Reino Unido. No entanto, conquistou sua independência em 1922 e sob Eamon de Valera, o principal objetivo era enfatizar a própria soberania. Queria manter a neutralidade como sinal de soberania e se manter fora dos conflitos da antiga potência colonial. Simultaneamente, a Irlanda colaborava discretamente com os aliados, fornecendo dados meteorológicos essenciais para o planejamento da invasão da Normandia. A neutralidade da Irlanda sempre foi criticada, principalmente após De Valera expressar condolências ao governo alemão após a morte de Hitler. Uma atitude gerou indignação internacional, mas uma pequena cidade europeia manteve-se neutra, ou seja, o Vaticano. O Papa Pio VII, que foi eleito Papa em 1939, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, foi a figura central na política de neutralidade do Vaticano. O Papa afirmou que o Vaticano deve ser neutro em conflitos internacionais, cumprindo seu papel de líder espiritual dos católicos. Essa neutralidade deveria permitir ao Vaticano agir como mediador e instância moral entre as partes em guerra. Porém, o Papa foi bastante criticado depois por não condenar explicitamente os crimes nazistas, especialmente o Holocausto. Pio VII declarou então que uma condenação aberta poderia agravar a situação dos católicos nos países ocupados pela Alemanha e, em vez disso, optou por esforços diplomáticos silenciosos. Isso levou a mais críticas, pois o Vaticano rejeitava a ideologia nazista, mas nunca condenou Hitler diretamente. Agora vamos falar dos países neutros fora da Europa, pouco conhecidos. Um motivo comum para a neutralidade era o isolamento geográfico, que permitia aos países se manterem completamente fora do conflito. Por exemplo, o pequeno reino do Butão, situado no Himalaia entre a Índia e a China.
O Butão manteve uma política de total isolamento até bem dentro do século XX, tendo pouquíssimas relações diplomáticas ou econômicas com outros países. Apesar de oficialmente independente, na prática era influenciado pelos britânicos. O poder colonial britânico via o Butão como um estado tampão entre a Índia e o Tibete, e por isso aceitava sua neutralidade, o que nos leva ao país vizinho. O Tibete, então realmente independente, vivia situação parecida à do Butão. Seu isolamento político e o afastamento geográfico no planalto do Himalaia o mantinham longe dos grandes conflitos. Embora o Tibete não fosse reconhecido como um estado independente pela comunidade internacional, desde sua revolução de 1911, era em grande parte autônomo. No entanto, o país não possuía relações econômicas ou políticas que o envolvessem na guerra. Além disso, sua paisagem acidentada e altitude tornavam a região muito difícil de acessar. Por isso, nem aliados nem potências do eixo quiseram envolver o Tibete na guerra. Até um país hoje conhecido por décadas de guerras ficou fora da Segunda Guerra Mundial. Falamos do Afeganistão, então visto como estado tampão entre Reino Unido e União Soviética. Sob o rei Mohammad Zahir Shah, o Afeganistão declarou sua neutralidade logo no início e manteve essa posição. O país buscava manter sua frágil independência e evitar interferências das grandes potências em seus assuntos internos, aproveitando sua localização isolada. Também há o Iêmen. O reino do Iêmen, governado pelo imã Yahya Muhammad Hamid ad-Din, era na época um dos países mais pobres e isolados do mundo. Estava quase totalmente isolado da comunidade internacional, focando em desafios internos. Além disso, era pouco industrializado e sem capacidade militar ou econômica para atuar nos acontecimentos mundiais. Há também estados que perderam a soberania na guerra e, por isso, não fizeram declaração de guerra. O exemplo mais conhecido disso são os 3 estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. No contexto do Pacto Hitler-Stalin, Alemanha e União Soviética concordaram em dividir a Europa Oriental. Os estados bálticos passaram para a influência soviética. Por isso, já em 1940 tropas soviéticas invadiram a Lituânia, a Letônia e a Estônia, incorporando esses países como repúblicas soviéticas à URSS. Governos locais foram derrubados e opositores deportados ou mortos. Os estados foram conquistados pela Alemanha e depois retomados pelos soviéticos. Foram, assim, manipulados pelas grandes potências, como a pouco citada República Popular de Tuva, então independente. Ela ficava na Ásia Central e existiu entre 1921 e 1944. Embora fosse oficialmente um estado independente, na prática era fortemente dependente da União Soviética. Tuva não declarou guerra à Alemanha, mas apoiou a União Soviética com matérias-primas e tropas, tornando-se aliada dos aliados. Em 1944, o país foi finalmente incorporado à União Soviética, e assim chegamos ao último estado, que desempenhou um papel muito especial, o Irã. O país, sob Reza Shah, tentou inicialmente se manter fora dos conflitos das grandes potências, mas devido à sua localização estratégica, acabou sendo cada vez mais envolvido na guerra. Porque o Irã sempre foi um ponto geográfico estratégico entre Europa e Ásia. Sua localização era crucial para os aliados, servindo como rota de suprimentos para a União Soviética. Apesar disso, mantinha laços econômicos próximos com a Alemanha, o que alarmou britânicos e soviéticos. Em agosto de 1941, tropas britânicas e soviéticas invadiram o Irã para garantir as linhas de suprimento para a União Soviética e conter a crescente influência alemã no país. Reza Shah foi forçado a abdicar e seu filho Muhammad Reza Pahlavi assumiu o poder sob a supervisão dos aliados. Após a invasão, o Irã passou a ser um país ocupado, perdendo a autonomia em sua política externa. Assim, esses eram todos os estados que não declararam guerra oficialmente. Escrevam nos comentários se vocês gostariam de ver vídeos individuais sobre os países durante a Segunda Guerra Mundial. Podemos abordar países neutros, aliados ou do eixo, além de explorar histórias menos conhecidas como as do Brasil, África do Sul ou Austrália. Fora isso, posso recomendar este vídeo para vocês, que fala sobre a planejada invasão alemã à Suíça. Vou deixar o link aqui para vocês, divirtam-se assistindo. E eu digo tchau.